E aí galera, no vídeo anterior a gente viu a condição com geração de energia térmica no formato 1D em regime permanente para placa plana. E agora nesse aqui a gente vê para sistemas cilíndricos que são tubos. Então vamos ver como é que fica para esse tipo de sistema. Agora então vamos ver como é que fica para um sistema radial. E nós vamos ver aqui para um cilindro. E aí, diferente do que a gente viu para resistências térmicas, esse cilindro não precisa ser oco, ele pode ser um cilindro sólido. Então nós vamos fazer a dedução para como se fosse um fio condutor. Então esse é o nosso cilindro, nossa, ficou feio, né? Mas esse é o nosso cilindro. Aqui, tá? Nós vamos dizer que ele tem comprimento L, e eu vou colocar novamente o eixo zero bem no meio. Então, pensa na linha central desse negócio aqui. Esse ponto aqui é o R0 e esse ponto aqui é o zero. Então, se a gente for olhar de frente isso aqui, como se fosse uma pizza, o meu zero é exatamente o meio. E aí, quando ele chega aqui, ele é o que eu estou chamando de R0. Eu sei que confuso, né? Não olha para mim, eu estou usando a dedução do encropeira, galera. Então, aqui no meio é zero e lá é R0, tá? Ou podia ser R1 ou R2, tanto faz. Mas eu vou usar essa nomenclatura aqui por causa do encropeira. Então, vamos lá. Mesmas condições do anterior, tá? A gente vai usar regime permanente, 1D e propriedades constantes. Então, a equação da difusão fica assim. Ela, na verdade, é maior zona, né? Ela vem dessa equação zona aqui. Ela vem dessa versão aqui, que é a equação de condução ou de difusão para sistemas cilíndricos ou radiais, né? E aí a gente aplica as condições de contorno. Regime permanente, tchau, essa derivada no tempo. 1D, tchau Z, tchau θ. E o que mais? Propriedades constantes. Aí esse meu K vai pular para fora da minha derivada. E aí a gente fica com esse formatinho aqui. Nota que eu mantive a geração de calor, watts por metro cúbico. Passei para o outro lado, por isso que ficou um negativo aqui. Dividi pelo K e multipliquei por esse R aqui. Então, essa é a nossa equação com essas hipóteses aqui. Beleza, essa que nós vamos usar. Essa é fácil de integrar. Então, vamos integrar. Então, quando a gente integra, vai surgir de novo duas constantes. A primeira vez que eu integro, isso aí vai ficar, vamos botar aqui bonitinho, R, dr, opa, R dt dr, né? R dt dr, na verdade aqui faltou um R, né, galera? Tem um outro Rzinho, ó. A equação fica assim, ó, ok? Eu comi um R ali sem querer. Isso aqui, na verdade, é, cuidado, d, dr, R dt dr igual menos Q sobre K, que multiplica R, tá? Cuidado, tinha faltado um R ali. Na hora que eu digitei, ele sumiu, né? Agora ele voltou. Então tá aqui, você vai ficar R dt dr, que é igual menos Q sobre K, R ao quadrado, sobre 2, porque eu integrei esse Rzinho aqui, né? Mais uma constante C1. Integra a segunda vez. Isso aí vai dar para nós T, agora em função de R, que é igual a menos 4K. Agora fica um 4 aqui embaixo. R ao quadrado mais C1 logaritmo de R mais C2. Beleza, é essa aqui a equação que a gente vai agora procurar as constantes C1 e C2 que nem a gente fez para a placa plana. Se você está pensando como é que ficou esse 4R ao quadrado aqui, lembra que esse R aqui vai passar para cá dividindo, então vai sumir esse quadrado aqui, vai ficar um R, tu entrega de novo, vai dar R ao quadrado sobre 2, né? Por isso que aparece 4 aqui e o 2 aqui. E aqui vai aparecer um logaritmo porque esse R também passa dividindo essa constante aqui, né? Então dá C1 sobre R, daí tu integra, dá logaritmo, ok? Então, nós vamos aplicar isso aqui para aquele nosso cilindro ali. Agora, quais são as condições de contorno que nós vamos aplicar? Nós vamos usar, não precisa ser oco, ele na verdade não é oco, é cilindro maciço agora. Tá aqui a nossa equaçãozinha. Vamos ver a condição de contorno. Primeiro, a temperatura prescrita, né? Então tá aqui,
Eu coloquei aqui temperatura prescrita nas duas faces, porque claramente eu só copiei o que estava escrito lá na frente do slide. Não é nas duas faces, né? É na face, porque o cilindro só tem uma face, porque ele é um cilindro sólido. Então aqui, o que ele está dizendo com essa ideia aqui, é que as faces dele, ou seja, tudo que está por fora, tem uma temperatura TS. Beleza. Lembrando que o meu zerinho está aqui. E R zerinho é o que eu chamo o R exatamente na superfície. Então é a temperatura prescrita na face. Vamos integrar isso aí. Então, quando eu faço temperatura prescrita na face, o que a gente tem? Uma das condições é que em R0, que eu estou chamando de R0, T de R0 é igual o TS. Beleza, isso foi o que eu acabei de falar. Temperatura prescrita na face. E a outra, galera, no meio, exatamente nesse eixo aqui, esse problema ele é axissimétrico, que a gente chama. Você já deve ter visto isso em algum momento. Quando a gente trabalha com coisas cilíndricas, por exemplo, a parede plana ela era simétrica quando a gente cortava no meio, tu botava duas temperaturas iguais de um lado para o outro, né? Então, quando você tinha a parede plana, e esse cara era TS e esse cara também era TS, aqui é o plano de simetria. Porque na hora que eu faço o perfil de temperatura desse lado, ele espelha para o outro. E os dois são iguais, só que espelhados. Isso é plano de simetria, tá? Por isso que eu consigo cortar ele aqui, ó, e falar isso aqui é equivalente a estar isolado aqui. Porque ali no meio ficou a derivada zero. Quando a gente trabalha com sistemas cilíndricos, galera, a gente tem uma coisa semelhante, só que a gente chama de axissimétrico. Que é quando, se você olhar esse cilindro e você cortar, por exemplo, uma fatiazinha 3D, o perfil de temperatura que eu encontro aqui, por exemplo, ele é equivalente para todos os outros lados que eu pegar. Ele só depende do R. Ficou estranho esse meu desenho, né? Parece uma roda, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Quer dizer que eu posso espelhar ele, só que não preciso espelhar só para o outro lado. Eu espelho ele para qualquer raio e ele sempre vai dar a mesma coisa. Por isso que eu consigo tratar o problema do cilindro como se ele fosse um D. Não é que ele é um D, mas são várias fatiazinhas um D que se repetem, sabe? Tipo uma pizza de sabores iguais, de um sabor só, sabor único, né? Qualquer pedaço que tu pegar vai dar na mesma. Então isso aqui é axissimétrico. E por causa disso, assim como na placa plana, no meio que queria dizer que dt dx é zero, porque ele não passa fluxo, é a mesma ideia aqui. Não tem fluxo no centro. Porque ele é axissimétrico. Então a gente tem que no centro o dt dr é zero. No R igual a zero. Simplesmente porque como ele tem que ser igual para todos os ladinhos, nota que quando vem para cá fluxo, ele vai para o outro lado também. Então aqui no meio tem que ser uma derivada zero, para dar certo isso aqui. Então essa é a nossa condição. Toda vez que tu tem um cilindro maciço, com temperatura prescrita na parede, e ele é essas condições 1D, com geração de energia e sei lá mais o que a gente fez aqui, propriedades constantes, ele vai dar essa condição aqui de axissimétrico, ou seja, não tem fluxo passando no meio. Então, a nossa segunda condição é que em R igual a zero, eu tenho dt dr igual a zero. E é isso aí que a gente faz. Aí você deve estar pensando, nossa, eu não quero ter essa sacada. É verdade. É que só tem essas sacadas quando você costuma trabalhar com isso, porque daí se tu faz, por exemplo, se tu tem um cilindro e você põe as temperaturas lá, põe muito termopar aqui, tu começa a medir, tu ia ver que acontecer isso mesmo, tá, gente? Então esses tipos de sacada, que a gente chama, não é bem sacada, é experiência, tá? Se não tem a experiência, vai com fé aqui, até você ter a experiência, porque isso aqui realmente só se tu tivesse esse feeling de que isso ia acontecer. Aqui nessa matéria não precisa ter o feeling, né, porque eu tô falando que vai acontecer, então você só usa aqui. Então vamos lá, eu vou aplicar esses dois aqui. Quando eu aplico isso aqui, o que acontece? A primeira coisa é que a primeira constante vai sumir, né? T de R igual menos Q 4K
R quadrado, o que mais que a gente tinha? Mais C1 logaritmo de R mais C2. Então, se você for ver, quando o meu R é 0, aí tu deve estar pensando, não, mas se eu botar o meu R0 aqui nesse logaritmo, tretou, né? Inclusive, se você tentar botar isso na calculadora, ele vai dar erro, erro, erro. É porque eu não consigo sair daqui, tá? Mas, pensa assim, pô, e se eu pegar essa primeira versão da equação aqui, consigo colocar? Sim, porque tem dt dr aqui, ó. Então, para a primeira C1, a gente vai lá em R dt dr, que era a primeira integração, né? Igual menos menos Q2R quadrado mais C1. Aqui você for ver que se eu botar zero aqui, aí o meu C1 dá zero, porque isso aqui é zero. Então, a primeira eu tiro daqui, beleza. A C2 eu tiro de onde? Na hora que eu zerei isso aqui, né? A C2 eu tiro do segundo ali. Então, TR igual menos Q R quadrado 4K mais C2, que é igual, quando esse cara for R0, que eu estou chamando que é o R, o raio máximo, isso aqui vai ser igual a TS. Tá aqui. Então, essa aqui é a nossa equação para cilindro com um T prescrito na face. E zero no centro do cilindro, né? Beleza? Aí você deve estar pensando, bom, já que para placa plana a gente fez também com convecção, a gente vai fazer aqui também. Exatamente. Mas lembrando, o que a gente fez para convecção? Essa equação, ela tá certinha. Para convecção não muda o fenômeno, né? Quando você tem uma convecção, a temperatura externa do cilindro continua numa certa TS. Tu só não tem o valor dela porque tu tem agora, na verdade, o valor um pouquinho mais para frente, que é do fluido que está passando por ele. Então, se eu conseguir achar, tá aqui o nosso fluido passando, né? E o T infinito. É só o seguinte agora, ah tá, mas se eu não tiver o TS, se eu tiver o T infinito, tudo bem, isola o TS em função de T infinito e joga aqui dentro. É só isso que a gente faz com convecção, porque o fenômeno não muda, né? A temperatura continua fixa. Então, quando eu tenho, na verdade, a temperatura do fluido, que é o meu T infinito, eu faço um balanço de energia nas faces. Então, tá lá novamente o meu desenho. Tá aqui o meu R. A face tá TS, que eu não sei quanto é que é. O fluido, por todo ele, né? Está em T infinito, que eu sei quanto é que é, e o H de convecção. Então, eu vou fazer um balanço só na superfície, galera. Em vez de fazer no sólido inteiro, eu vou fazer só na superfície, tá? Eu sei que não parece, mas o que eu estou tentando pegar aqui é um balanço de energia só na superfície. Porque eu só quero tirar TS em função do T infinito, né? Ou seja, se eu tinha lá a minha fatiazinha de pizza do axissimétrico, eu tô olhando só aqui. Então a gente tem ali o nosso TS, aí a gente tem o nosso T infinito e H. E quando eu faço um balanço aqui, na superfície o que acontece, lembrando que aqui eu tenho geração de calor, mas quando eu tô só na superfície, tá? A gente só olha essa pequena superfície, a gente pode considerar, não, beleza, quem é o calor que está entrando aqui e quem é o calor que está saindo aqui. O que está saindo aqui, ou entrando, podia ser o contrário, tá, gente? Eu fiz essa conversão de saindo ali na convecção. E esse aqui é o que vem aqui por condução. Então, se eu tiver esse valor aqui, esse de convecção eu sei o que é, ele é sempre a mesma coisa. H, área, TS menos T infinito. TS menos T infinito porque eu falei que está saindo de TS e indo para T infinito. Se tu botar esse negócio entrando, tu vai fazer T infinito menos TS, tá? Mas tanto faz. Escolhe uma convenção. Falta saber quem é o que de condução. Eu tenho duas possibilidades aqui. O nosso menos KA dTdr, que é uma opção, ou um balanço. Então, a primeira opção é eu ir direto pela equação da condução. Isso é KA
dt dr, onde em R igual R0 igual o meu H a TS menos T infinito. Eu posso partir daqui. As duas áreas são iguais, porque é só essa casquinha. Seria 2π RL, R0L, né? Que é o perímetro. Lembrando que meu L é isso aqui. Mas eu cortei as duas. E aí falta só eu ter esse... Falta só eu ter quem é esse dtdr. Se você for ver, o dtdr a gente tem de algum lugar aqui, ó. Eu posso isolar o dtdr daqui, ó. Agora que eu já sei que o C1 é 0 mesmo, né? dtdr, se tu for ver, ele vai dar menos que sobre 2k, esse r ao quadrado divide por r. Então, eu tenho que dtdr vai dar menos que sobre 2k r ao quadrado sobre r. Menos que r 2k. E aí eu jogo lá em cima, e o que vai sobrar? Isola o meu TS em função de tudo isso aí. Ou seja, TS vai dar o que está ali embaixo, né? Mas vamos botar aqui. Tem um menos aqui, né? Com esse menos aqui dá positivo, então isso aqui vai dar Q, R, 2K, mais T infinito. Que é o que está aqui, né? R zerinho, desculpa, né? Porque esse é o R, quando depois que eu cortei ali, é o R zerinho, porque a derivada está sendo feita em R zerinho, que é o raio maior. Aí eu pego esse TS quando eu quiser. Ah, é convecção, troca esse TS aqui por TS igual alguma coisa, T infinito. E fechou. Qualquer outro jeito que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito só um balanço na superfície, né? Então vou fazer o segundo jeito, só para treinar. Segunda opção. Em vez de usar o dtdr, eu poderia levar em consideração o seguinte, peraí, quem é o calor que está chegando ali? É tudo que foi gerado, porque o máximo que acontece é tudo que é gerado aqui dentro vai ter que sair, né? Quem é gerado? Porque não tem outra opção, né? Q é gerado, só que ele está em watts por metro cúbico. Então eu multiplico pelo volume desse meu cilindro, que é π, o raio máximo, ao quadrado, L. Beleza. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é igual a tudo que sai por convecção. H. Área, quem é a área? Agora eu vou botar aqui, 2π R0L. Nota que agora eu não cortei porque esse cara aqui é volume. E esse aqui é a área, né? Não vai caber aqui, mas tem o nosso ΔT, que é o TS menos T infinito. Nota que vai dar a mesma coisa, nosso π vai se cortar e o nosso TS vai dar igual. O nosso L também corta, né? Que R0 quadrado, que divide por 2, um R0 aqui. Cadê o meu H? Aqui, mais T infinito. Podia ter feito assim também. Por que eu fiz os dois, galera? Apesar de adicionar mais 5 minutos aqui nesse vídeo, que já tá longo pra caramba. Porque é importante vocês terem treinarem isso, porque, por exemplo, eu poderia ter ido por aqui, que é mais matemático, sim. Poderia ter ido por aqui, que é mais físico, se tu for pensar, isso aqui é tudo que tá tendo gerado ali dentro, ele tem que sair para algum lugar, tá? Vai sair por onde? Só pela face, que é a última possibilidade para ele, porque só tem essa geração de calor ali dentro, né? É um cilindro maciço. E por que isso é importante você treinar isso? Porque com Transcal, você precisa ter esses conhecimentos do fenômeno físico para avançar. Se tu não tiver esses conhecimentos do que tu espera que aconteça, ou esse feeling de não, beleza, eu entendo que está entrando calor desse lado, ele só pode sair pelo outro, então isso aqui tem que fechar, sabe? Esses balanços de energia é muito importante treinar, porque para transferência de calor é o que a gente usa, tá? É daí que vem a maior parte das deduções. Se tu só vê as fórmulas, não vai te ajudar. Tu tem que entender de onde elas vieram para quando tiver uma mudança em alguma coisa, tu conseguir fazer. Vamos ver um exercício? Aqui. Eu sei que está mal escrito esse exercício. E novamente, não é o 3.8, tá? Que tá errado, é o 3.7, a versão que eu copiei antes era outra. 3.7 da quinta edição. É o exemplo resolvido do Cropper.
Então ele pede, ó, considera um tubo longo, isolado no raio externo, resfriado no raio interno. Esse cara aqui é um tubo longo, eu peguei esse exemplo porque ele é um tubo oco, tá? Então tu nota que no raio externo ele está isolado e no raio interno ele está sendo resfriado. Com geração de calor uniforme no interior do sólido. Beleza. Obtenha a solução geral para a distribuição da temperatura no tubo. Se considerarmos que o T de R2 é igual a TS2, identifica as condições de contorno apropriadas que poderiam ser utilizadas para determinar as constantes de integração. Determine as constantes e a forma correspondente à distribuição do tempo-calor. Determina a taxa de calor. Então vamos lá. Vamos fazer esse desenho aqui. Esse cara aqui é um pouco diferente porque ele é isso aqui, ó. Um tubo oco. Então legal para a gente ver como é que fica pro tubo oco. Aí a gente tem aqui o R1 e o R2. Ele está dizendo aqui que ele quer uma distribuição geral de temperatura para o tubo. Então ele quer uma coisa aqui com aquele C1 e C2. E depois a gente isola o C1 e C2, tá? E depois no B ele fala, beleza, se aqui fora ele está com TS2, quais são então C1 e C2? Depois qual é a taxa? Então vamos lá. Aí você deve estar pensando, pô, eu posso só pegar a equação que a gente acabou de deduzir? Vamos ver. Eu vou deduzir ela de volta para a gente ver os detalhes desse carinha aqui, tá? Ela vai ficar levemente diferente, porque ele não é maciço. Então, apesar do zero estar no mesmo lugar, o R1, que seria antes o zero, agora não é zero. Então, vamos lá. Se você for ver, a integração clássica a gente já fez, tá? Então, por exemplo, eu vou só botar aqui de novo. 1 sobre R dr de R dt dr igual menos Q sobre K. É isso que eu vou integrar, beleza? Quando eu integrei a primeira vez, se você for lembrar, isso aqui ficou R dt dr igual menos Q sobre K. Tem um 2 aqui, um R quadrado aqui e mais um C1. Integrei a segunda vez, isso aqui ficou TR igual menos Q 4K R quadrado mais C1, logaritmo de R, mais C2. Essa daqui é a forma geral para um cilindro antes de eu aplicar as condições de contorno. CC é condições de contorno. Isso daqui vale tanto para o cilindro maciço e oco. Porque nota que quando eu digo que ele é maciço, eu vou sumir com esse logaritmo de R porque eu vou dizer que R1 igual a zero. Quando eu não disse ainda que o cilindro é maciço e ele é oco, eu mantenho essa equação e aí depois a gente aplica. Então o item A é isso aqui, simplesmente. Para um cilindro, dá isso aqui, independente de ser oco ou maciço. Porque aqui eu ainda não assumi que ele fosse maciço e o R1 para cancelar aquele logaritmo. Então o A está aqui. Agora que nós vamos ver que vai ficar diferente no item B, porque é o seguinte, agora eu vou integrar para achar C1 e C2. E aí a gente vai ver que esse logaritmo aqui não vai sumir, porque o R1 não é mais zero. Então vamos para o item B. Quem é C1 e C2? Vamos integrar. Condições de contorno, galera. Em R2, eu tenho o que eu chamei de TS2, que é a temperatura prescrita. Legal. Agora você deve estar se pensando, tá, mas ele falou também que ela estava isolada em R2. Isolada em R2 quer dizer que dt, dr em R2 é zero. Você tem duas condições para a mesma face. Doideira, né? Não tem problema, tá, galera? Porque o que acontece? Tu precisa de duas condições de contorno para achar duas constantes. Só que como eu tenho duas condições na mesma face, não tem problema. Eu posso dizer, por exemplo, um negócio ele pode ter temperatura fixa numa face e ainda ser adiabático, tá? Quer dizer que ele está isolado, não tem problema. Nota que o que ele me diz em T1, em TR1, ele não me dá TR1. O que ele me diz é que em R1 está resfriado. Isso quer dizer nada para nós, né? Porque se ele está sendo resfriado em R1, resfriado como? Ele está perdendo um Q fluxo? Provavelmente isso, tá?
provavelmente ele tem um Q1 ali menor do que 0. Geralmente é isso que ele quer dizer, que está sendo resfriado. Só que quanto, né? Não sabemos. Então, em vez de usar essa condição aqui, que é difícil para mim usar, nota que a gente não fez nenhuma com fluxo de calor, né? Desse formato. Eu vou usar essas duas aqui mesmo, aqui de cima, e tirar a equação daqui, porque eu só preciso de duas equações, duas condições de contorno para duas incógnitas. Então, vou usar essas duas. Então, ignora essa do resfriado, que não nos ajuda em muita coisa no momento. E vamos tirar por aqui. Nota que eu só escolho esses exercícios mais complexos, né? Então, vamos lá. Se eu pego a nossa equação original ali, e faço que TS2, então, é igual menos que 4K R2 quadrado mais C1 logaritmo de R2 mais C2. Essa é a primeira equação. Daí eu venho e pego de novo a equação, esse cara aqui, para fazer o dt dr0. Aí nós vamos ter então 0 é igual menos que 2K R2 quadrado mais C1. Nota que daqui eu tirei C1 então, né? Que é isso aqui. Bem diferente do anterior, né, galera? Isso aqui é C1 para cilindro oco mais adiabático e T fixo em R2. Então, tu nota que depende da condição que tu tá mexendo, ele muda as equações, tá? Esse é o C1. E quem é C2? Ah, agora você joga esse C1 lá em cima e tu tira o C2, né? C2 vai dar um negócio gigantesco. TS2 mais Q 4K R quadrado 2, né? Menos Q 2K R2 quadrado logaritmo de R2. Jesus do céu, né? E agora, quando tu joga essas duas coisas na equação principal, tu vai ter a nossa solução do item B. Essa é a equação que descreve T em função de R para esse caso específico de temperatura prescrita na face exterior, isolado na face exterior e oco. Beleza. E agora o que ele quer saber, o item C, é qual que é a taxa de calor removido nessa parte resfriada. Agora o item C, ele pergunta isso aqui, ó. Beleza. Quem é Q1, né? Depois dessa doideira toda. Quanto que tá resfriando? Porque tá lá, beleza, a gente já achou quem é o TR, agora a gente tem função de R. Ele me disse que essa coisa aqui tá isolada aqui por fora, legal, maravilhoso, né? Além disso, eu tenho TS2 aqui fora que ele manteve. E agora ele me fala que além disso, não sei desenhar isso aqui, galera, mas tenha fé, ele tá tirando um Q1 aqui. Quem é? Q1? É isso que nós queremos saber. E agora vem aquela questão do como é importante tu entender o problema. Se tá isolado aqui fora, gente, a parte de fora tá isolada e de dentro ele tá retirando calor e a gente tem geração de calor aqui dentro, né? Aqui tem Q. O que vai sair em Q1? Tudo que ele tá gerando ali dentro e mais o calor que vem porque ele tá com temperatura prescrita do lado de fora. Então tu nota que, mas ele tá diabático, né? Então tu pensa assim, pô, mas ele não consegue entrar nada aqui. O Q em R2 é 0, porque ele é menos Ka dt dr. Então aqui é 0. O que pode sair? Só o que está sendo gerado. Então tu nota como é importante ter esse feeling. Tá diabático, tá a temperatura prescrita ali, a temperatura prescrita não influencia em nada. A temperatura, o fato de ter uma temperatura na parte isolada é porque tem, né? Pensa na tua panela. Se tu isolou a panela, mas tu encostar a mão ainda no metal, tu vai ver que ele tá quente pra caramba, né? Se tu tava fervendo essa água aí. Então, na verdade, o que ele tá me dizendo, não, beleza.
tem uma temperatura TS2 ali na superfície. Porém, eu estou te dizendo que ele está isolado. Se ele está isolado, não entra a taxa de calor. Se não entra a taxa de calor, a única taxa de calor que está dentro desse negócio aqui, que pode sair para Q1, é o que foi gerado. Então, se eu achar quanto é que foi gerado, isso vai dar o nosso Q1. Então, por exemplo, primeira opção, poderia simplesmente fazer assim. O Q em R, e aí eu vou botar um tracinho, porque eu vou fazer isso aqui watts por metro, porque ele não me deu quantos metros de tubo eu tenho, né? Menos K, aí aqui seria a área, mas eu vou dividir por L para dar por metro, dt dr, essa aqui é a taxa de condução. Condução onde? Eu vou querer aplicar isso aqui quando ele está chegando em 1, né? No R1. Só que vamos só botar quanto é que dá isso aqui? Menos K. Esse A é a área em R1. Então, seria 2π R1, tal do L, divide por L, dt dr em R igual a R1. Beleza. Aí você deve estar pensando, legal, agora o que eu faço? Pega aquela equação de R que a gente tinha de TR, deriva e joga aqui. Qual? Essa gigantesca aqui, tá? Então, tu deriva ela em função de R que tá aqui, né? Aqui, e joga lá dentro. Essa é a primeira opção. E aí vai dar Q, e aí eu já vou dizer que é o Q em R1, porque eu tô dizendo que é em R1, menos K2π R1, que é esse primeiro pedacinho aqui. Vamos ver se vai caber. Menos Q 2K R1 mais Q 2K R2 R1. É isso aí. Acho que foi tudo isso aí. Acho que deu certo. Se eu não errei nada, é isso aí. Vamos ver. É, né? Porque aqui desce um 2, vai multiplicar ali, aí corta esse K, e aqui fica R1, e aqui dá logaritmo de R, tu deriva, dá 1 sobre R. Tadá! Isso aqui. Posso agrupar de uma outra forma? Posso. Isso aqui eu posso juntar um pouquinho, né? Isso aqui fica menos π, porque esses K's aqui se cortam, né? Vamos ver o que mais. R 2 quadrado menos R1 quadrado. Deixa eu ver se eu acertei. É isso aí. Puxa o Q para fora, né? Π também. Esse 2 também cancela, cancela, cancela. Aqui vai dar um R ao quadrado e aqui vai cancelar. E é isso mesmo. Tá aqui quanto que ele está sendo resfriado. Esse é um jeito. Agora, qual que seria o outro jeito, né? Nota que eu fui direto pela equação da condução aqui, né? Equação da condução no R1. Esse seria o primeiro jeito. Qual que é o segundo jeito? Balanço, né? Balanço nesse cilindro oco inteiro. Se a gente faz o balanço nesse cilindro oco, nós temos o que entra, né? Energia que entra, menos energia que sai, mais energia gerada, igual variação da energia no meu volume de controle. Está em regime permanente. Energia que entra não tem, porque está diabático ao redor. Só tem a que sai, que é o nosso QR em R1. Eu vou deixar também por metro. E o nosso gerado, quem que é? Q versus o volume do meu cilindro. Quem é o volume do meu cilindro? É um cilindro oco, então isso aqui vai dar Q π R quadrado, R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado, né? Aí teria um L multiplicando aqui, né, galera? Só que como eu fiz esse aqui como watts por metro, aí eu divido esse aqui também por L para dar watts por metro. Então, na verdade, eu botei aqui, ó, sobre L, né? E nota que deu a mesma coisa, né? Porque daí eu isolo o meu Q, ele vai dar, se tu for ver, passa para o outro lado, a geração de calor, π, R quadrado, R quadrado. Essa seria a segunda opção. Poderia ter feito assim também. Agora, dá para fazer mais coisas? Dá para fazer milhões de coisas, né?
O que aí eles devem estar pensando? Nossa, eu tenho que integrar toda santa vez que vier uma coisa diferente? Sim. Sim, é necessário integrar toda santa vez porque pode ser uma condição diferente, tá, gente? Agora, o que é interessante? Muitos livros de transferência de calor já têm várias possíveis integrações para você e você vai lá e cata. Ah, eu tenho um cilindro oco com R1, R2, é adiabático dentro com taxa de calor fora. Tu vai lá e procura na tabela, pá, ele já tem as integrações. Por quê? Porque não tem assim tanto caso possível pra gente fazer, né? Existem algumas possibilidades. Existe de esfera também. Nota que isso aqui funciona para esfera. Eu não fiz para esfera, né? Onde é que você acha isso? Eu vou dar uma sugestão de onde você deve achar isso aqui, tá? Essas tabelas você acha no Google hoje, tá? Então existem tabelas e geralmente a gente chama a tabela de troca de calor com geração de energia. 1D em regime permanente. Geralmente se tu procurar isso aqui no Google, acredito eu que já vai aparecer as tabelas, tá? Onde é que eu recomendo dar uma olhadinha? O Encropeira, que é o livro base dessa matéria. Na 5ª edição, que é a que eu tenho, tá? Isso aqui tá no apêndice C, lá no final do livro. Em outras edições pode ser algum outro apêndice, tá? Mas tu procura por esse nome aqui, tu vai achar tabelas, vai achar na verdade 3 desenhinhos da parede plana, do cilindro, da esfera, e daí tem as opções quando ele tem, para ambas, quando ele tem temperaturas fixas, convecção fixa, troca de calor de alguma coisa, essas opções todas doidas aí que a gente vai vendo, tá? Então vale a pena dar uma olhada? Vale a pena dar uma olhada. Por quê? Assim quando tu cai num caso, por exemplo, na lista de exercícios deve ter milhões de casos, né? Quando tu faz um caso e tu não tem certeza, tu fez toda a integração, tu vai lá nessa tabela, tu procura o teu caso e tu checa. E tu fala, acertei, ou não, me ferrei, né? Mas aí tu procura lá, tá? E aí é mais fácil tu saber se acertou ou não acertou, porque assim, na realidade essas integrações são assim um saco para ficar fazendo toda santa vez, né? É legal se tu tem algum lugar para checar, em vez de ter que ficar fazendo. Então, minha sugestão, olha esse apêndice. Quando você faz esses exercícios, procura o teu caso e fala, não, beleza, bateu com o que eu estava esperando. Ou não bateu, aí tu copia da tabela o resultado. E é isso aí, galera. Fechamos aqui a parte com geração de calor que a gente vê nessa parte Transcal 1 aqui, nesse formato 1D. Agora vamos para a próxima.